Olá a todos, bem-vindos aí à segunda aula da disciplina de eletrônica de potência. Nessa aula aí vamos dar continuidade ao tema, né, já iniciado aí na primeira. Então na primeira aula foi visto aí a questão do sinais, né, valor médio, valor RMS, FFT, então assim a parte de análise de sinais, tá? Então nessa aula a gente vai começar aí de fato encaminhar aí o tema e o assunto para a parte de eletrônica propriamente dita, né? Então hoje ainda é um tema mais tranquilo, né? É um tema que vai somente revisar aí o que vocês já conhecem, talvez incrementar alguma coisa aí, mas é um tema bem tranquilo. Então vamos lá, né? Então esse tema aí é o de diodos. Vamos revisar algumas coisas, verificar aí alguns detalhes de funcionamento, perdas, e aí vamos dar continuidade aí em aplicações aí, né? Então, perdão. Então, a questão de diodo, todo mundo aí, né, que está aqui nesse ponto aqui da pós-graduação, já viu isso aqui na graduação, né? Então, uns com mais detalhes, outros com menos, mas o tema aí já é bastante conhecido, né? Não há muita surpresa ou novidade aqui. Então, diodo, né, como todos sabem, é um dispositivo semicondutor no qual a corrente flui apenas de uma direção, né? O diodo aí ele é derivado do funcionamento dele, né, não a parte semicondutora, mas é derivado aí da válvula, né, a válvula termiônica, a válvula diodo, e por motivos aí de avanço na eletrônica, essa válvula foi substituída pelo diodo retificador. Então, opa, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Então, assim, o diodo é uma coisa bem, né, conhecida aí, não há nenhum segredo, né? Então, só retomando aí ao raciocínio. Então, esse cara aí ele é formado por duas pastilhas semicondutoras, né? Uma do tipo P e uma do tipo N. Onde a pastilha semicondutora do tipo P foi, né, uma pastilha de silício puro, no qual foi dopado com elemento com 3 elétrons na última camada. Resultado disso, que se criam lacunas, né? Porque o silício ele faz ligações covalentes, as quais precisam sempre de 4 elétrons na última camada. Por ter somente 3 elétrons, então se cria lacunas, né? Então se tem um átomo aí, um elétron, outro elétron, outro elétron e aqui uma lacuna, né? Então isso aqui seria o núcleo, né? O elétron. Então é bem tranquilo. Então aqui a gente tem aqui lacunas, né? Tem alguns livros que usam o termo aí a tradução buraco, né? Eu acho isso um pouco estranho, né? Aqui. Então são 3 elétrons e aqui a gente tem uma lacuna, né? Como o átomo com 4 elétrons, ele é, né, esse átomo é eletricamente neutro e perdeu um elétron, então, na verdade, a tendência aqui é ficar mais positivo, né? Porque a carga do elétron é negativa. Você tirou o elétron e se antes estava equilibrado e foi retirado um elétron, isto é, foi retirada uma carga negativa, positivo prevalece, tá? E por isso é chamado pastilha do tipo P. Já esse cara aqui, ó, a pastilha do tipo N, ela é uma pastilha de silício que foi dopado com elemento que tem 5 elétrons na última camada, né? Então, o que acontece é que sempre vai sobrar um elétron, né? Então, tem um núcleo, tem os 4 elétrons que o silício precisa aí para ficar estável, né? Mas esse cara aqui ainda tem aqui é o núcleo, né? E ele tem um elétron sobrando. Isso aqui é só uma revisão, tá, pessoal? Tem um elétron sobrando. Então tem aqui, ó, um elétron aqui sobrando. E aí, como a carga do elétron é negativa e você tem um a mais, a gente fala que essa pastilha aqui é tipo N, tá? Então, as duas pastilhas juntas aí vão provocar esse efeito, né, que faz com que o silício aí conduza somente uma direção, perdão, o diodo conduza somente uma direção. Então, isso é bem tranquilo, né? Aqui está o símbolo do diodo, né?
símbolo do diodo, onde aqui você tem um terminal anodo, né, o ânodo, e o cátodo, né, o cátodo, como queiram chamar. Então, terminal de entrada e de saída. Então, corrente só flui no sentido aqui dessa própria seta aqui do símbolo do diodo, né? Aqui no meio a gente tem a zona de depleção, né, onde que as duas pastilhas são aderidas aí uma à outra, né? Existe aqui o que se chama de barreira de potencial ou zona de depleção, que é uma barreira a qual os elétrons, né, que estão aqui posicionados aqui mais à borda, né, tem que vencer para que esse diodo aí entre em condução, né? Tem que saltar aqui essa região onde que ela fica eletricamente neutra, né? Ou aproximadamente neutra, porque alguns elétrons aqui no momento da construção da pastilha passam para a pastilha, né? Passam alguns elétrons para a pastilha P, né? Os que estão também mais aqui na borda e acaba que forma essa região que é neutra, né? Então os elétrons que estão mais longe dessa área, por assim dizer, né? Eles precisam atravessar aí a barreira de potencial ou zona de depleção, e para isso eles precisam consumir, não sei se a palavra seria essa, mas precisam é, perder a energia, né? Porque eles vão atravessar aqui, né? Vai haver uma redução aí na energia deles, né? Eles precisam então de um valor de potencial aí de pelo menos 0,7 volts para que os mesmos possam atravessar essa barreira de potencial ou zona de depleção, né? Isso aí para o silício, germânio é 0,3, para os diodos de SiC aí são um pouco mais, essa barreira em geral um pouco mais elevada, mas isso aí a gente vai falar mais adiante, tá? Então é tranquilo até aí, a gente está falando de uma coisa que é bem conhecida, né? Os diodos de potência também são comuns desse tipo aqui, ó, parafuso, né? Onde que a gente tem aqui um terminal de entrada e um terminal de saída, tá? Então isso aqui é bem tranquilo para dissipar calor nesse formato. Então até aqui é só uma revisão bem simples. Agora vamos aos diodos de potência. Os diodos de potência são diodos normalmente para correntes elevadas e tensões elevadas, tá? Tensões aí da ordem aí é comum se ver de 1000 volts, 1600 volts, 2400 volts, o que não são tensões tão comuns nos equipamentos eletrônicos aí usados no dia a dia, né? Por isso ditos aí diodos de potência, tá? Então, esses diodos para conseguirem trabalhar com potenciais mais elevados, eles recebem uma camada N aí diferenciada, tá? Que é uma camada mais levemente dopada. Então, olha só o que aconteceu aqui nessa nova construção. Então tem a camada P, né, normal, como se onde que são as lacunas, tá? Aí existem aqui então duas camadas N. A N normal, que já é a região altamente dopada, tá? E essa N aqui, que é a região drift, né? Ou região de deriva, que ela é menos dopada e mais espessa. Isso aqui serve para que o diodo consiga suportar uma tensão mais elevada, tá? Nessa camada N aqui, consiga trabalhar com tensões mais elevadas. Isso aí também tem um preço a se pagar, que é maior queda de tensão, tá? Existe uma maior dificuldade dos elétrons atravessar essa área em condução direta, mas, né, em contrapartida, você consegue elementos aí com maior capacidade de bloqueio, tá? De tensão reversa. Então, isso aí é comum, tá? Não é todo diodo de potência, não é todo diodo que tem essa construção, mas é muito comum em diodos de potência para tensões elevadas, tá? Então tem essa segunda camada N aí, né, que é a camada menos dopada. Fazendo uma revisão breve também aqui naquela curva característica do diodo, tá? Que vocês veem no livro com a equação e uma curva real. Então, olha só, a curva característica do diodo, tá? Então, isso aqui também vocês já viram, já conhecem, né? Quem já fez ensino técnico já começa a ver isso lá no ensino técnico. Então, quanto a isso aqui é tranquilo. Então, a curva característica do diodo, então a gente tem aqui na curva característica a região
é a região de polarização reversa. O gráfico ele está muito fora de escala, tá bom? Então, olha só, na região de polarização direta é aplicada uma tensão, à medida que a tensão vai aumentando, vai chegar em uma determinada região, que essa curva aqui ela começa a descolar do gráfico. Esse momento que ela começa, o valor da corrente começa a elevar, né, a partir do zero, é o momento em que o diodo começa a condução. Então, é o momento que se vence a barreira de potencial. Então, isso aqui está fora de escala, claro, né? Mas é o momento que se vence a barreira de potencial ou a zona de depleção, tá? Então, à medida que a tensão aplicada ao diodo aumenta, né, a corrente aí vai tender para o infinito, claro, se não tiver resistência em série, nem nada que limite a mesma, né? Então, ele vai tendo a característica aí cada vez mais parecida com um curto-circuito, né? Agora, claro, isso aqui no ideal, sem resistência. E aqui a gente tem a polarização reversa. Quando um diodo é reversamente polarizado, idealmente não circula corrente. Todavia, nos diodos práticos, há uma circulação de uma corrente muito baixa, tá? Em geral, é uma corrente que se encontra aí na ordem dos nanoamperes, picoamperes, ou alguns diodos mais robustos aí até microamperes, tá? Mas é uma corrente muito baixa. Essa corrente é a corrente reversa, tá? Apesar de idealmente não poder passar nenhuma corrente, mas na prática acontece, tá? Isso tem um efeito característico, o motivo, né? Então, assim, existe essa corrente aqui, a corrente reversa, também chamada corrente de fuga, tá? Na qual, quando o diodo é reversamente polarizado, flui. Esse gráfico está muito fora de escala, tá? Normalmente isso aqui tá descola na faixa de 0,7, e essa corrente reversa, e mesmo para os diodos mais comuns que se trabalha aí no dia a dia, né? Os diodos retificadores como, por exemplo, o N4007, essa tensão reversa aí, né? Essa tensão aí de região onde que a gente tem ali no lado esquerdo da curva, acontece esse fenômeno aqui, está na casa dos 1000 volts, tá? Em geral, isso aí não é uma regra fixa, tá? Varia de um dispositivo para o outro. E isso aqui é 0,7, então por aí vocês veem que o gráfico está bem fora de escala. Então, o que acontece aqui? Então, você vai aplicar uma tensão cada vez maior no diodo, vai chegar um momento em que o diodo ele vai conduzir de forma reversa, né? Então, quando isso acontece, é porque as pastilhas elas foram danificadas. Isso aí tem um nome, né? Efeito, isso aí é um efeito que ocorre, né? Efeito breakdown, avalanche, alguma coisa do tipo aí, tá? Mas aí também para nós aqui no momento isso é só uma revisão. O que acontece? Então, nesse momento aqui, né, salvo o diodo Zener, que ele é construído para conduzir assim, o diodo comum ou diodo LED, se ele for reversamente polarizado, né, os diodos de uma forma geral, salvo o diodo Zener, né, que é construído para conduzir assim, os outros, se você aplicar uma tensão reversa muito elevada, mesmo que por um breve momento, você vai destruir o dispositivo, tá? Então essa região aqui, ó, tá escrito aqui VBV, né? Voltage Breaking Down, alguma coisa do tipo aí, dependendo do datasheet. Descreve aí o momento que isso acontece, tá? Normalmente os diodos aí suportam, né, os comuns até 1000 volts de tensão reversa, né? Uns 600, outros 800, mas essa tensão não é tão baixa. Para condução direta vai depender do dispositivo. E aqui a gente tem a equação também já conhecida, isso aqui veio lá do livro do Boylestad de eletrônica, né? Dispositivos e aplicações. O gráfico é a equação, no que rege, né, essa característica dessa curva. Então, o ID, que é a corrente aqui direta, né? ID é igual a IS, que é essa corrente reversa, vezes, né, exponencial aí, VD dividido por NVT. Esse VD é a queda de tensão aqui em polarização direta, dividido por N. N é um fator de construção aí, né? É 1 ou 2, então é uma constante fixa, tá? Esse VT aí é uma tensão térmica, tá? Onde que é acoplado dentro dessa variável aqui, ó, inserido nessa variável aqui, a temperatura em Kelvin que o dispositivo se encontra, tá? Então, se você
trabalhar em temperaturas diferentes, o diodo também, essa curva ela vai ser deslocada ou para a esquerda ou para a direita. Olha aqui nessa curva aqui mesmo. Por exemplo, aqui tem para o mesmo diodo comportamento a 25 graus e a 125 graus, tá? Então isso aqui é um fator térmico. A temperatura altera não sei se o modo, mas o comportamento do diodo, tá bom? Menos 1. Então essa equação aqui ela é bem conhecida, tá? Vocês já aprenderam ela aí na graduação. Então acredito que não tenha segredo aí nesse ponto aí. E aqui tem o gráfico, né? Esse gráfico de comportamento vocês vão encontrar nos datasheets dos diodos. Então, por exemplo, o manual, né? Eu quero saber como que comporta-se o diodo o N4007. Você vai lá no datasheet, normalmente na parte final lá do datasheet dessas páginas, você vai encontrar a curva característica de IF por VF dos diodos. Essa aqui, por exemplo, é a curva característica desse diodo, IDW CE60. Então, a 25 graus, que é essa curva aqui, ó, a 25 graus, então aqui, ó, 0, aqui é 1 volt, então aqui é a metade do caminho, né? Estou supondo aqui que seja 0,5. Então, 0,5, 0,7 por aí, vamos colocar que seja isso, começa a descolar, quando começa a condução do diodo, tá? Então, à medida que a corrente aumenta no diodo, nesse dispositivo, vamos supor que a corrente seja 100 amperes. Aqui, ó, a queda de tensão vai dar por volta de 1,5, né? Vou colocar 1,7 volts. Então, notem que nos diodos de potência, a queda de tensão costuma ser maior e ela vai variar com a temperatura. O valor da queda de tensão ela varia com a temperatura e o valor da queda de tensão varia com a corrente. E como será visto mais à frente, a inclinação desse gráfico aqui nos permite calcular aí resistência elétrica, tá? Resistência do dispositivo. Então isso aqui é a curva teórica, né, o que vocês veem lá no livro, isso aqui é o que vocês vão encontrar aí nos diodos aí na prática, tá bom? Essa curva, conhecer ela, observar ela nos datasheets lá, nos manuais dos diodos, dos componentes que vocês estão trabalhando é muito importante, porque ela vai nos auxiliar aí no cálculo de perdas, que será visto um pouco mais adiante nessa aula, tá bom? Olha só, então aqui vocês já revisaram, né? Tem alguns diodos também que essa curva ela é representada assim, ó, no formato, por assim dizer, logarítmico, né? Mas descreve o mesmo tipo de comportamento, né? Então aqui está o momento em que o diodo começa a conduzir, né? Aqui normalmente para temperaturas diferentes, tá? E aqui ele descola e aí você tem uma curva que é o mesmo, IF, que é corrente direta por queda de tensão, VF, tá? Então, em alguns datasheets vocês vão encontrar dessa forma, mas é o mesmo comportamento, por assim dizer, a mesma característica, tá bom? Então, mais uma vez, essa curva característica, lá quando vocês estavam fazendo a matéria de disciplina, tá? De eletrônica analógica, essa curva característica aqui, vocês já aprenderam que a partir dela, né, dessa inclinação, vocês podem calcular uma resistência, né? Vocês vão ter um ponto de operação aqui no conversor, e aí você vai ter aí normalmente uma variação, né, comum, às vezes o variar entre a corrente máxima e a corrente mínima, né? E de posse desses valores que vão ser valores de projeto de um determinado conversor, de um determinado dispositivo, né? Vocês vão considerar também corrente, tensão para esses pontos, e essa curva aqui ela vai te auxiliar a calcular a resistência elétrica. Então, a partir dessa curva onde que tem V e I, né, VI, a variável I, se calcula a resistência, tá? Um dado muito importante do diodo é o tempo de recuperação reversa. Isso já não é tão comum de ver na graduação, apesar de que muitas vezes está na ementa, tá? Então, veja bem, o que é tempo de recuperação reversa? Vamos começar com uma comparação muito simples. Imagina que o diodo, né, ele fosse uma válvula mecânica. Então, você teria aqui uma tubulação, você teria uma válvula aqui e um calço aqui, ó.
né? Se a água vir nesse sentido, essa válvula ela vai levantar e a água vai embora. Se o fluxo do líquido, né, vir no outro sentido, né, no sentido oposto, a válvula ela vai bloquear. Mas agora vamos supor, né, que aqui tem um calço aqui, ó. Aí não vai dar. Mas vamos supor que você tem um fluxo que fique variando, né? Ora você tem um líquido passando na determinada direção, porque de repente ele muda de direção. Então essa válvula, quando o líquido estiver passando, ela vai estar aberta, né? Ela vai estar permitindo o fluxo passar assim, ó. Mas se mudar de repente e mudar muito rápido, o que vai acontecer é o seguinte: essa comporta, essa tampinha, né, ela vai bloquear, só que ela vai demorar um tempo. Ela vai ter uma inércia mecânica, né? E com isso, como ela vai demorar um tempo, vai passar alguma certa quantidade de líquido para o outro lado, mesmo não podendo passar. Então, no diodo acontece a mesma coisa. Lá tem uma inércia elétrica, né, ou eletrônica devido aos elétrons, né? O que acontece é o seguinte: quando os diodos atravessam a zona lá de depleção, né, ali fica acumulada uma carga elétrica. E para o diodo cessar a condução, aquela carga ela precisa ser dispersa, tá? Então o que acontece na prática é o seguinte: o diodo está conduzindo direto, aqui ó, o gráfico aqui em cima. Então a gente tem aí o sentido de condução direta, né? Aqui ó, o diodo está conduzindo e de repente mudou o sentido da corrente, tá? Então aqui você tem uma queda de tensão, né? VE, por exemplo, 0,7. Então aqui tem a tensão, aqui tem a corrente. E de repente a corrente ela mudou de sentido, né? Por algum motivo que seja, né? Inverteu o fluxo. Era positivo, agora a onda que estava sendo aplicada no diodo é negativa. O que vai acontecer? Então a corrente ela leva um tempo, tá? Até o diodo estabilizar e bloquear a condução. Então você tem um tempo. Então aqui vai passar por zero, deveria parar aqui, ó, e não conduzir, mas ele conduz por um momento a corrente reversa, né? E às vezes o valor de corrente até é elevado dependendo das condições aí da inércia do dispositivo, né? Que eu acho que essa palavra fica mais fácil de acompanhar do que tempo de recuperação reversa. Essa inércia elétrica do dispositivo, né? Então ela permite até entrar em bloqueio uma determinada quantidade de corrente passar. Depois ele vai bloqueando aos poucos até ela, de fato, ela vai para zero, né? Ela bloqueia a corrente. Esse tempo onde que a corrente passa, mesmo no sentido inverso, chama-se tempo de recuperação reversa. Então a corrente passa pelo zero, atinge um pico aqui, ó, normalmente chama-se TA, esse tempo aqui até atingir esse pico, depois ele começa a diminuir, aqui ele está acessando a condução, está descarregando, até de fato bloquear. Esse tempo aqui chama-se TB nos livros aí, manuais, tá? Então você tem TA, que é esse tempo aqui, e depois o TB. A soma dos dois, TA mais TB, é o que é o tempo de recuperação reverso, né? Então, olha, ó, então o TA, storage time, né, o tempo de armazenamento, é o intervalo que a corrente direta é forçada a zero até ela atingir o pico máximo, né? E aí corresponde à remoção dos portadores armazenados aí na pastilha, né? Depois o TB, que é esse tempo de decaimento, né? Então aí ela é o tempo que aqui do pico até cair para 25%, né, do valor máximo. Então é isso que acontece. Idealmente o diodo bloqueia, tá? Bloqueia e é instantâneo. Na prática isso não acontece. Esse tempo de recuperação reversa está associado a várias coisas, tá? O tipo de pastilha, né, de semicondutor, se é silício, se é germânio, se é SiC, né? Isso aí tem a ver com a velocidade dos elétrons no próprio dispositivo semicondutor, né? Essa velocidade de deriva. E aí vem lá dos materiais elétricos essas considerações. Então tem a ver com vários parâmetros aí, o tamanho da pastilha, né, as dimensões da junção, enfim, isso aí tem muitas variáveis. Então normalmente
diodos aí com potências elevadas, pastilhas muito dimensões aí também elevadas aí para permitir a passagem de grande quantidade de corrente, armazena muita carga aí, né, na junção e demora essa dispersão. Então costuma ser um diodo lento, tá? Ou seja, tem um tempo de recuperação reversa alto. Então, se você aplicar um sinal de alta frequência num cara que tem um tempo de recuperação reversa alto, elevado, ele vai sempre conduzir no sentido oposto. Se vocês pegarem, por exemplo, o diodo N4007, ligar no gerador de funções, né, com sinal positivo e negativo, seja uma onda quadrada ou senoide, e vocês forem aumentando a frequência, vocês vão ver que a partir do momento que você monitora lá com o osciloscópio a saída dele em cima de um resistor, por exemplo, né, você pega aí um gerador de funções, coloca o N4007, que é um diodo lento, de baixa potência, um resistor, e um osciloscópio aqui, ó, para monitorar essa tensão. À medida que a frequência for aumentando aqui, ó, ajustando, você vai ver que inicialmente ele começa bloqueando sempre a onda, né, o semiciclo negativo. Mas se você aumentar a frequência, você vai ver que ela vai começar a passar. Primeiro começa só um pedacinho do semiciclo negativo, depois aumenta essa área, aumenta até praticamente chegar aí a 50 kHz, ele deixa passar tudo. Ou seja, porque ele é um diodo lento, ele não dá tempo, né, dos portadores aí se rearranjarem para ele entrar em bloqueio, né, quando a frequência do sinal ela muda muito rápido, né? Então é isso. Tempo de recuperação reversa sempre está associado a essa inércia do material, tá? Na prática, esse tempo de recuperação, os diodos apresentam diferentes características de recuperação, tá bom? Então isso aqui são para 3 diodos, um diodo de SiC, né, que é o diodo muito rápido, e depois você tem aqui um diodo ultra rápido, né, ultra fast rectifier, é um retificador ultra rápido, né? Depois um diodo de silício normal. O diodo de silício normal, vocês podem ver que tem uma recuperação um pouco abrupta, né, e oscilatória, ó. Aí ele está conduzindo, de repente a corrente mudou de direção, ele deixou passar aí uma quantidade, né, e depois ele oscilou um pouco até estabilizar. Notem que ele tem um comportamento bem oscilatório. Já esse diodo ultra rápido, olha só, ele deixou o comportamento é mais estável, todavia ele deixou passar uma quantidade elevada, olha, praticamente o que estava no sentido direto, ele deixou passar aqui, né, no sentido reverso, ó. Então conduziu aqui por um breve momento, né, 6 amperes no sentido reverso, esse diodo aqui, ó. E depois ele estabilizou. Então esse tempo aqui, ó, aqui está mais fácil, então você tem os dois tempos, o TA, né, que até atinge esse pico, do zero aqui até esse pico, e depois o TB, né, que é quando ele cessa aqui a condução. Então, notem que o diodo aqui nesse da cor rosa, né, lilás ou rosa, ele possui aí um tempo de recuperação reversa mais elevado, né? O tempo ele demora mais, né? Já esse aqui é menor, porém é uma recuperação mais abrupta, e a melhor condição aí é o diodo de SiC. Olha só como o diodo de SiC ele tem um bloqueio suave e rápido, né? Ó, então tá aqui, estava conduzindo, o tempo de recuperação reversa dele é muito baixo, né? E a condução aqui, você vê que deixa passar muito dos três que estão aqui no gráfico, é o que deixa passar menor quantidade de corrente, né? Olha só o pico dele aqui, ó, deve chegar aí por volta de 1 ampere, né? Tá aqui, ó. Então o diodo de SiC é um dos dispositivos. O SiC, né? Esse tipo de semicondutor, que é o carbeto de silício, o silicon carbide, né? O SiC é um dos dispositivos mais rápidos que a gente tem, né? Tem outros rápidos, muito mais rápidos que o silício, tá bom? Outros semicondutores também recentes, mas o SiC aí ele tem ganhado aí bastante notoriedade aí na eletrônica, né, devido a essas características aí de condução muito próximas, né, ao ideal aí, vamos dizer assim, né? Ele tem alguns têm uma queda de tensão um pouco maior, mas o custo desses dispositivos é um custo mais elevado, né? Então, se você for comparar um diodo SiC
com diodo de silício aí convencional ou mesmo silício ultra rápido, né? Então você vai ver que ele tem um comportamento aí que é bem mais, oh, perdão, ele tem um preço aí que é bem mais elevado se comparado com os diodos convencionais. Então tem que verificar no projeto aí se isso aí é viável, tá? O uso, se é necessário, né? E se for, claro, aí vale a pena o investimento. Se não, tem que ser olhado com calma, tá? Então isso aqui é como se fosse a inércia. Então esse gráfico aí a gente pode ver é como se fosse essa inércia do material, tá? Frente aí a uma mudança de corrente rápida, né? Então o SiC bloqueia quase instantaneamente. E este silício aqui é bem rápido, tá? Um diodo rápido. E esse outro aqui também ele já é um diodo rápido, todavia ele ainda tem um tempo aí comparado com os outros um tempo maior, tá bom? Então é isso aí, isso aí é na prática o que seria o tempo de recuperação reversa. Essas variáveis elas podem ser calculadas.